Este hino que acabamos de cantar tem a ver com a proposta da nossa mensagem. Jesus, o maior dos exemplos. Aquele que é Deus, se fez homem para habitar entre nós. Que coisa extraordinária, amados. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, um dos textos mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Um hino cristológico que, na minha opinião, seguindo alguns outros estudiosos, é um hino composto pelo próprio apóstolo Paulo e cantado pela igreja no primeiro século. O modo como o texto se estrutura é bem de um hino mesmo. Fala da humilhação de Jesus e fala da exaltação de Jesus. É um movimento incrível. É uma peça literária extraordinária. E que tem um propósito assim muito claro de nos ajudar a pegarmos este exemplo de Jesus na aplicação prática do nosso viver diário. Paulo e os autores bíblicos no geral estavam muito preocupados, ou sempre estiveram preocupados, para que o cristianismo não fosse algo apenas da cabeça da gente. Que a fé não fosse apenas teórica, mas que reverberasse em uma vida prática. E você vai encontrar isso aqui na carta de maneira muito clara. Paulo está dizendo, olha, considerem o exemplo de Jesus. Tenham a mesma atitude, o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar dele. E façam a mesma coisa. Ajam da mesma forma. Débora e eu estávamos caminhando essa semana e conversando sobre uma situação trivial, mas infelizmente muito real, realista no dia a dia. É aquela coisa da gente lidar com pessoas que mudam quando alcançam um determinado padrão, quando ocupam um determinado cargo, quando terminam, sei lá, uma formação. E que se acham, que se julgam, então, melhores do que os outros. Você já teve alguém que cresceu com você, ou conviveu uma parte de tempo com você, e depois de algum tempo vocês não se veem, e quando se voltam a se ver, ele parece que tem o nariz meio que esticado para cima, mudou. Ele olha você de baixo para cima, ele se julga o tal. Alexandre, isso é bobagem. Você mudar por causa de algum cargo que você ocupa, por causa de algum curso que você fez, é bobagem. Não está na Bíblia não, mas anota, é bobagem. É bobagem. Porque a maior virtude que existe é a humildade. E a humildade é a única virtude que quando você pensa que tem, é porque já perdeu. Humildade, eu já falei aqui na quinta-feira passada, né? É um composto de duas palavras no original. Uma, chão, e outra, pensar. É você pensar de si mesmo como se você estivesse no chão. É ter um pensamento de si mesmo, ou uma opinião de si mesmo, lá embaixo. Porque a maior posição na escala de valores ou na folha de serviços do reino, na escala que você pode atingir, no plano de carreira que você pode perseguir no reino de Deus, o maior cargo, o maior escalão
A maior posição que você pode alcançar é de servo. Olhe para mim, é servo. Nós somos servos uns dos outros. Você não precisa colocar plaquinha, estou aqui para servir, mas você precisa viver para servir. Quer ver essas frases de para-choque de caminhão? Quem não vive para servir, não serve para viver. E é fato. Nós estamos aqui, amados, de passagem neste mundo. E nós vamos para o mesmo lugar, debaixo da terra. Alguns 7, outros menos, mas palmos da terra. Não tem como, a gente não vai escapar. Sendo rico, sendo pobre, sendo branco, sendo preto, sendo, enfim, culto ou inculto. É isso que Jesus quer passar aqui, através desta mensagem que Paulo escreve. Vamos ao texto? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, olha só, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Aleluia. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de... Obediente até a morte já é se rebaixar muito. E morte de cruz, eu não tenho nem palavras para isso. Por isso, olha só o crescente do texto, versículo 9. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, obrigado por essa palavra. Capture o nosso coração. Que ninguém aqui fique preocupado com coisa alguma lá fora. O mundo parou. O tempo parou. E agora o teu povo vai reclinar-se à mesa do Senhor para ouvirmos da tua palavra. Nos alimente do teu pão, da tua comida, da tua bebida, no nome de Jesus. Amém e amém. Tem o mesmo modo de pensar. Algumas versões aí têm o mesmo sentimento. Outras versões, a mesma atitude. Pastor, qual que está certo? Tudo está certo. É mente, é atitude, é sentimento. Você só precisa parar para pensar que não são atividades intelectuais apenas. É um modo de pensar prático a respeito de si mesmo e a respeito do outro. Paulo, depois de desafiar os irmãos de Filipos a viverem, versículo 27, capítulo 1, versículo 27, a viver de modo digno do Evangelho de Cristo, depois de ter compartilhado com aqueles irmãos que eles precisam estar firmes como um só espírito e uma só alma, lutando pela fé do Evangelho, versículo 27, depois de dizer no versículo 29 de que eles estavam agraciados por Deus de sofrer por Cristo. Olha só que graça, né? Quem quer essa graça, né? A graça de sofrer por Cristo. Paulo está dizendo, vocês receberam, é combate, é luta. Mas agora, capítulo 2, versículo 1, se existe alguma consolação, alguma exortação em Cristo, consolação de amor, alguma comunhão, profundo afeto, sentimento de compaixão, complete a minha alegria, versículo 2, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sem vaidade, sem interesse pessoal, mas com humildade, visando os interesses
dos outros. O amor, 1 Coríntios 13 diz, não busca os seus próprios interesses. Daí então, Paulo diz assim, então tem o mesmo modo de pensar que Jesus teve. Nós estamos diante, queridão e queridona, aqui de um estímulo para a gente avaliar se de fato a nossa vida está valendo a pena. Guarda essa frase que eu vou repetir até o final da mensagem. A sua vida tem valido a pena? Jesus, dando um clique, Mateus, em sua humildade foi exaltado, e em sua exaltação foi humilhado. Como é que você entende isso na sua vida, meu jovem, meu queridão, minha querida, na sua vida? Até que ponto a sua vida, de fato, tem um sentido de acordo com a vida do Senhor Jesus? Vai chegar um determinado momento que você vai olhar para trás e vai dizer, para que eu vivi? Alguns aqui já estão pensando nisso. Eu cheguei aos meus 50 anos esse ano. É para olhar para trás e falar, para que eu vivi? Para que eu vou continuar vivendo? Alguns aqui com 60, 70, 80, mas isso daí não é só para quem já está virando o cabo da Boa Esperança. Não, não. Para você também que é jovem. Para que você está vivendo? Eu lembro que eu estava no seminário e eu vi um professor pregando, isso há 30 anos atrás, e ele dizia que tinha um cidadão que trabalhava numa estação ferroviária e a função dele era pegar o martelo, Alexandre, e bater naquela roda do trem. Pem, pem, pem. E aí ele já estava próximo a aposentar, como o Laci já está aposentado. Aí ele chegou, já estava todo feliz. Paulinho também vai se aposentar em breve. E só que aí perguntaram para aquele cidadão, por que você bate o martelo na roda do trem? Ele já estava para aposentar. Ele parou e disse o seguinte, você sabe que eu trabalho há 30 anos nessa estação ferroviária. Me lembrei até daquele episódio do Chaves. Eu já estou há 30 anos, do Chaves não, do Pica-Pau, já estou há 30 anos trabalhando. Ele falou, já estou há 30 anos batendo esse maldito martelo nessa maldita roda. E ninguém nunca me explicou por quê. Tem gente que vive assim. John Piper disse que um homem trabalhou a vida inteira. Imagina um homem trabalhando a vida inteira. E aí um belo dia ele disse o seguinte, John Piper falando isso num dos seus sermões. Neste momento eu estou muito feliz. Consegui trabalhar, aposentei-me bem, vivo em uma casa de praia, e todos os dias, olha só, saio para colher diversas conchas, algumas brancas, outras riscadas, e depois armazeno essas conchas em potes. Essa é a minha vida. Queridão, queridona, John Piper conta isso daqui num determinado momento do seu sermão, e ele diz, pobre homem, no juízo final, chegará diante de Deus e afirmará, Deus, olha a minha coleção de conchas. Para pensar. Eu vejo Deus perguntando para esse homem com a sua coleção de conchas, esse foi o propósito da sua vida? Foi para isso que você viveu? Queridão, queridona, eu não estou falando de vida fácil. A vida não é fácil para ninguém. Eu estou falando de propósito, de sentido. Esse texto é capital. Porque esse texto fala do Filho do Homem,
que tinha um propósito. E atendeu o propósito do Pai. Ao não considerar o ser igual a Deus algo que deveria se apegar, mas ele se esvazia a si mesmo. Ele deixa a forma de Deus e assume a forma de homem, de servo. E em figura humana, ele é obediente até a morte, morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome. E a este nome todos nós nos sujeitamos. E este nome não é o nome Jesus, porque esse é o nome humano dele. Este nome a que todo homem, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, este nome é Senhor. A pergunta de $1 milhão e a pergunta que não quer calar é o que você está fazendo com a sua vida. Atanásio de Alexandria, no século IV, tinha um propósito de vida. Ele participou do concílio de Nicéia em 325. Ele foi um dos que lutou contra a heresia do arianismo, que ensina que Jesus não era Deus, era apenas homem. Ele defendeu que fosse escrito, então, junto com os outros signatários, a expressão que Jesus é o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, foi feito homem, foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, ele padeceu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Só que há um detalhe na história de Atanásio de Alexandria que a gente precisa resgatar aqui. Eu vou ser muito pontual nisso, não vou lhe chatear com história. Atanásio de Alexandria assumiu um bispado, obviamente na sua cidade de Alexandria, e por 50 anos ele lutou para que esta verdade fosse consolidada. Ele sofreu 4 exílios. Isso. Há uma frase de Atanásio de Alexandria que merece registro. Ele diz o seguinte: olha, Jesus não quis apenas habitar num corpo, ou somente se tornar visível. Se ele quisesse apenas tornar-se visível, ele teria assumido um corpo mais excelente. Mas ele assumiu o nosso corpo. Dá um clique em Mateus. Jesus se humilhou. Existindo na forma de Deus, e forma de Deus é essência de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido. A palavra retido no original também é a mesma palavra para roubar. Ele não quis roubar, ele não quis tomar para si as prerrogativas, os direitos, os benefícios que ele tinha junto do Pai na eternidade. Está chegando o Natal, amados, e a gente precisa parar para pensar no mistério dessa encarnação de um Deus que não considerou, amados, ser igual a Deus, algo que ele pudesse fazer para si mesmo. Se existe alguém, me perdoe se você não entender e parecer até exagerado, mas se existe alguém que poderia pleitear glória somente para si, sem ser chamado de egoísta, esse alguém era Jesus. Você concorda comigo? Ele tinha toda a glória do Pai. Ele era
Ele era e é da mesma essência de Deus. Mas ele não considerou. Ele não considerou. Ele não se apegou. Ele não trouxe para si. Paulo, em 2 Coríntios 8, 9, diz: vocês conheceram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Ele fez por ele. Amados e amadas, o Filho de Deus deixou de pensar em si para pensar em nós. Para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. O texto clássico de João 1 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Ele não considerou. A palavra considerar significa não teve em conta. Na hora, João Batista, de fazer a conta, ele diz o seguinte: 2 mais 2 é igual a 4, eu sou Deus, estou na forma de Deus, mas eu tenho essa turma para amar, e vale a pena? Não, não vale, mas eu amo, incondicionalmente, eu amo, eu decidi amar, eu não levo em conta ser igual a Deus, algo que me prenda. Eu quero, em obediência ao Pai, amar ao não amável. Amar ao desalmado. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova do seu amor para conosco, que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Para. Ele desistiu de suas prerrogativas divinas, jamais deixando de ser Deus. Tem um programa de debate na TV, tem muita gente doida que vai lá. Muita gente doida. Um doido falou que esse texto está dizendo que Jesus não era Deus. Mas esse texto está falando justamente que ele era. O que esse texto está querendo dizer não é que ele deixou de ser Deus. Olhe para mim. Ele desistiu das prerrogativas. Ele abriu mão dos privilégios. Está claro aqui, é só ler. É só ter 2 neurônios para entender isso daqui. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. O verbo esvaziar no grego é derramar. Ele se derramou a nós. Ele derramou. Amados e amadas, esse é um exemplo que nós precisamos entender. Amar é se derramar. Não tem como amar sem se esvaziar. Não tem como amar e ter razão ao mesmo tempo. Sempre não. Porque amar, muitas vezes, é ir contra a razão. Amar, C.S. Lewis vai dizer, é ser vulnerável. Porque se existe um lugar que nós vamos ser livres de todas as fragilidades do amor, este lugar será o inferno. Porque o amor vai sempre envolver vulnerabilidade, fraqueza. Eu sei que é difícil falar isso aqui, olhe para mim. Deus demonstrou fraqueza aqui? Não. Mas ele se fragilizou. Ele se fez fraco. De rico se fez pobre. De belo se fez feio, porque Isaías vai dizer que não havia nele formosura alguma. O Filho de Deus encarnado, que poderia de repente chegar na cruz e dizer o seguinte: não, isso aí não. Aí já é demais. Ele vai para o Getsêmani. E no Getsêmani, suando, com gotas estourando as suas artérias, porque gotas, suor se transformando com sangue, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia, não seja o que eu quero. Amados e amadas, olhe para mim, por favor. Jesus sempre foi obediente ao Pai, mas ele nunca tinha sido obediente a esse ponto.
obediente até a morte, e morte de cruz. Porque olhe para mim, às vezes quando a gente vê a história de Jesus, a gente pensa o seguinte: mas Jesus sofreu e tal, mas ele era Deus, ele morreu. Diz o texto: reconhecido em forma, em figura humana, ele se humilhou. Você segura aí na cadeira. Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele se humilhou. Ele assumiu. Amados, a palavra humilhação, já falei aqui, é chão. Ele se rebaixou à condição humilde. Ele se reduziu às circunstâncias dos mais pobres. Não dá. Não dá para olhar para esse exemplo aqui, preste atenção, e ficar com esse orgulho besta que você tem. Não dá para ter esse exemplo aqui e sendo alguém incapaz de estender a mão para quem precisa. Não tem como ter um exemplo desse e achar que a sua vida é trabalhar para comer e comer para trabalhar. Não dá para viver apenas por viver. Você quer viver como Jesus, que assumiu a natureza humana sendo Deus, que sofreu uma morte agonizante na cruz para pagar os nossos pecados? Então, siga. Faça o que Jesus faria. Se rebaixe. Desça do pedestal. Você aí, baixa o topete. Fala mais baixo com os outros. Pede por favor. Agradeça a quem está te ajudando. E mais do que isso, seja grato. Domingo, se Jesus não voltar, eu vou falar sobre a questão de respeitar os pastores, os líderes. E aí vou incluir os pais, os mais velhos. A palavra respeito no alemão, uma das raízes do alemão para a palavra respeito, sabe o que é? Olhar para trás. Respeito é considerar aqueles que participaram da sua vida lá atrás. Isso é respeito. Aí, Jesus é exaltado. A gente gosta dessa parte. Foi Deus quem o exaltou. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, toda a língua confessa. Gente, Jesus foi exaltado. Atos 2,33, exaltado direita de Deus, recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. O nascimento humilde, amados, numa manjedoura, uma vida simples, uma profissão simples, carpinteiro, que a gente fica pensando carpinteiro é só quem trabalha com madeira. Não, não. No tempo bíblico, carpinteiro trabalhava também com pedras, com obras, com construção civil, como de qualquer área. O que pintava de serviço pesado, Jesus fazia.
Depois ele vai se tornar mestre, rabi. Mas ele vai ser o mestre que servia. O mestre que se doava. Ele tocava quem a sociedade não tocava. Ele falava com quem ninguém mais falava. Ele era amigo das crianças. Ele atendia as mulheres de vida torta. Amados e amadas, Jesus nos nossos dias, ele não estaria em determinados contextos eclesiásticos. Ele fugiria desses lugares. Porque tem muita gente soberba. Teve um pastor que disse que a igreja está cheia de pessoas vazias. A gente tem uma mania, amados, de valorizar aquilo que Jesus não valoriza. A gente tem mania de exaltar posição. A gente tem mania de considerar o nosso nome. Abrindo parênteses aqui, eu me lembro que uma vez eu estava num outro momento da vida, do ministério, a gente estava numa reunião, na verdade era uma programação ao ar livre do Dia da Bíblia. E não dava para apresentar todo mundo que estava ali, porque era o povo de Deus. A gente falava assim, não, gente, aqui não tem mais placa, é o povo de Deus e tal. Eu acreditava que era isso, né? E estava ali no programa e tal. Mas, gente, tinha um cidadão que ficava o tempo todo me cutucando pelas costas. Eu falava, meu Deus do céu, que prova. Pastor Ezequias, eu estou aqui representando o pastor presidente do ministério tal. Eu falava, tá bom, mas não falava. E ele me cutucava de novo. Ele ficou o tempo todo me cutucando. Porque ele queria que o nome do ministério dele fosse citado. Amados, é impressionante. As nossas reuniões denominacionais, pastor, só pentecostal, não. As nossas também batistas são chaterrérrimas. Tem que ter nome, tem que ter cargo, tem que ter função. Tem que ter destaque. Se a gente está na direção do culto, é um monte de papelinho que desce. E papel, e bilhete, e bilhete, e bilhete, e bilhete. Mas olhe para mim, queridão e queridona, chegará um tempo que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. É Ele, amados. Nós precisamos de uma geração de João Batista. Todo respeito, mas nenhum desses dois chega ao pé desse. Geração de João Batista, aquele que disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Diminua. Para de competir. Para de fazer para os outros verem. Para. É interessante que nós estamos diante de um texto que tem tudo a ver com casamento também. Porque é como se Jesus tivesse deixado seu pai e sua mãe e estivesse se unindo à sua esposa, que é a igreja. Ele deixa o trono do pai, deixou a sua mãe, e Jesus deixou a sua mãe mesmo, né? Em João 19, 26, ele olha para João e fala, João, está aí sua mãe? Ele se une por nós e a nós, pelo sangue, pela água vertida do seu coração, porque você sabe a passagem, né? Quando foi perfurado do seu lado, saiu sangue e água. Jesus se apegou a nós. Nós somos a noiva dele. Nós somos o osso de seus ossos e a carne de sua carne.
Nós somos um com Ele. Como marido e mulher são um, nós somos um com Ele. Mas não é uma aliança física, é espiritual, é uma relação de aliança eterna. Esse é o propósito da nossa vida. Ser um com Jesus. O que você vai dizer quando você chegar diante do Senhor? Você vai mostrar sua coleção de colchas, de conchinhas ou de bolinhas de gude? Vai mostrar os frutos do seu trabalho? Sim, é importante, mas mais do que isso, o que você fez com a vida que Jesus lhe deu? O que você está fazendo com o propósito pelo qual você foi pensado na eternidade? Viver para Jesus. Viver em Jesus. Viver para Jesus. O restante é bobagem. Dando 2 cliques, Mateus. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Nós não podemos deixar de segui-lo nessa que é a maior de todas as virtudes e ao mesmo tempo é a menor. Tiago 4,6 diz: Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você muitas vezes e eu somos como aquele publicano, né? A gente gosta de contar vantagem. Ou melhor, o fariseu que gosta de contar vantagem. A propósito, temos que ser como o publicano, que nem ao menos olhava para o céu e dizia: ó Deus, ser propício a mim, eu sou pecador. E Lucas 18,14 vai dizer que este desceu justificado, e não aquele. Porque todo que se exalta, será humilhado. E o que se humilha, será exaltado. Outra aplicação: ninguém foi mais fundo e mais longe em seu amor por você. Seus pecados não impediram de Jesus ir até a cruz para lhe salvar. Você conhece, não é? De cor, o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhe para mim mais uma vez. Eu falei de Atanásio, né? Num dos seus textos ele vai dizer o seguinte: olha, Cristo assumiu um corpo capaz de morrer, para que esse corpo, por pertencer ao Verbo, que está acima de tudo, pudesse se tornar ao morrer uma troca suficiente por todos. A gente tem muita dificuldade de entender isso, amados. Mas quando Jesus se tornou um de nós, Ele encontrou a morte que era para nós. Ele recebeu uma humanidade capaz de morrer, sem abrir mão da sua divindade, que lhe deu o poder de superar a própria morte. Dessa forma, na morte dele, a nossa morte foi vencida. E na cruz, ele pagou a dívida de morte, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida eterna. Por isso que a igreja canta, né? Eu perdido pecador, longe do meu Jesus,
Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Olhe para mim para eu terminar aqui com você, falando tete a tete com você. Eu não comecei falando de que esse texto não é apenas uma peça teológica, falando da humilhação e da exaltação de Jesus, aquilo que a gente chama de os dois estados de Jesus. Mas esse texto é prático. Dando um clique em Mateus e coloque uma coisa na sua cabeça: todas as vezes que você se humilha, você é exaltado. Porque aquele que pode ser chamado do mais exaltado dentre os exaltados, foi humilhado para nos servir de modelo. Em Cristo, queridão e queridona, todos nós somos nivelados por baixo. Não tem como. Só que a pergunta que eu quero fazer para você sair daqui com a pulga atrás da orelha é: quando que você vai começar a viver, Luiz Gustavo, Maísa, o propósito de Deus para a vida de vocês? Quando? Eu e você precisamos descobrir o nosso propósito em Cristo, à medida que nós somos servos uns dos outros. Você está precisando de algo? Estou aqui à sua disposição. Eu sou todo ouvidos. Eu não sou daqueles que colocam no carro propriedade do rei, Jesus, mas o carro é só seu. Não, não. Sua vida tem que ser para os outros. Não sei se existe no português, se não existe, vai existir agora. Ao invés de uma vida egocêntrica, Deus quer que você tenha uma vida outrocêntrica. Você conhece a história? Para terminar, em 2 minutos. Um escritor morava numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele passeava à beira-mar para se inspirar. E de tarde ficava em casa escrevendo. Olha que vida boa. Só que um dia, caminhando na praia, Yara, ele viu um vulto que parecia dançar. Quando chegou perto, era um jovem, pegando na areia as estrelas do mar, uma a uma, e jogando novamente de volta ao oceano. Por que você está fazendo isso? Perguntou o escritor. Você não vê? Disse o jovem. A maré está baixa, o sol está brilhando, elas vão secar no sol e morrer se ficar aqui na areia. Aí o escritor, naquela mente cartesiana dele, disse assim: meu jovem, existem milhares de quilômetros de praia por esse mundo afora. Centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pelas praias. Que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano. A maioria vai perecer de qualquer forma. Nisso o jovem pega mais uma estrela na areia, joga de volta ao oceano, olha para o escritor e diz: para essa eu fiz toda a diferença.
Naquela noite o escritor não conseguiu dormir, nem sequer conseguiu escrever. De manhãzinha foi para a praia, mas ele foi para se unir ao jovem, para que juntos pudessem jogar outras estrelas do mar de volta ao oceano. Para de pensar que o que você está fazendo é pouca coisa. Pouca coisa é melhor do que nada. Existem pessoas que precisam do seu serviço, da sua ação, da sua humilhação. Chega ao nível das pessoas, fala com elas na posição que elas estão, e entenda que fazendo isso, Deus, assim como exaltou a Cristo, lhe exaltará. Você não terá o nome que é sobre todo nome, que é Senhor, mas você será servo desse Senhor e terá sua vida mudada, marcada por toda a eternidade. Faça algo de eterno, de duradouro nessa vida. Não passe a vida inteira vivendo para si mesmo, ou desviando, se distraindo, sabe? Tem gente que anda, parece que no mundo da lua. Não. Cumpra o seu chamado e a sua missão, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Eu vejo tantos jovenzinhos aqui. Me anima o coração. Me enche de esperança. Não que eu não tenha esperança nos mais veteranos aqui, que ainda podem fazer muito mais. Mas é de saber, queridão e queridona, que Deus está nos chamando como igreja a sairmos de nós, a nos derramarmos mais. As igrejas da Macedônia, Paulo vai dizer aos 2 Coríntios capítulo 8, elas se deram a si mesmas para ajudar as demais igrejas de Jerusalém. Nós precisamos de gente assim, de gente que se derrama, de gente que se esvazia a si mesmo em prol do outro, de gente que não vive para si, de si para si, mas gente que entende que tem um chamado de abençoar outras pessoas. Para que você está fazendo aquele curso? Para que você está se especializando? É apenas para ganhar dinheiro? Não existe uma maneira mais pobre de viver do que aquele que vive só para ganhar dinheiro. Nós existimos para fazermos sentido na vida dos outros. É para isso que vivemos. Ore ao Senhor. Busque a face do Senhor. Clame ao Senhor que te dê esse senso de missão, de propósito. Para que eu nasci? Por que eu estou neste mundo? Você está aqui para glorificar a Deus e para servir ao seu próximo. Deus, este é o recado que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Nessa que é a palavra do Senhor. Nessa que é a revelação do Deus o Pai. Deus, traga o teu povo ao entendimento de que não se trata, meu Deus, de passar pela vida deixando os anos passarem por nós, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 60. Não.
mas é da gente viver com o propósito de dar vida aos anos que estamos vivendo, de fazer diferença, de ser humilde para ser exaltado. Para ser exaltado como noiva de um Cristo exaltado, como servo de um Senhor absoluto. Deus, tira da sua igreja essa bobeirada de orgulho, de achar que se é alguma coisa. Não. Dá-nos um choque de humildade, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente na próxima quinta-feira, a parte 2 dessa mensagem, Jesus, o maior dos exemplos. Guarda essa mensagem no seu coração, meu queridão e minha queridona.